Oi, eu sou a Rafa Araújo. Você está assistindo Se Liga na Câmara, o programa que apresenta a Câmara do Rio e mostra como tudo funciona por aqui. E hoje nós vamos falar sobre as comissões da Câmara. O que são, como trabalham, o que fazem. Vamos lá! E para explicar melhor o papel das comissões, se liga nesse papo com alguém que entende muito do assunto. Olá, meu nome é Maíra, sou professora da FRJ e da Rural e eu fui desafiada pela TV Câmara a explicar o funcionamento da Câmara de Vereadores. Eu me chamo Marcelo Bertrand, tenho 22 anos, sou ator e estudante de atuação cênica na Unirio. Bom, a primeira coisa que eu queria saber é o que são exatamente as comissões. As comissões, elas são entidades informacionais que fazem parte do processo legislativo com o objetivo de otimizar, aumentar o fluxo de informações para os legisladores, né? Para aqueles que vão fazer avançar o processo legislativo. Essa é a função regimental e principal das comissões. Tem esse papel de abreviar, de reduzir, de centralizar, de facilitar o processo legislativo, sobretudo no caso nacional, onde isso ainda é mais premente. Aí você vai perguntar, por que no caso nacional é mais premente? No caso nacional, você precisa muito mais dessas estruturas de centralização, porque você tem um número muito maior de atores. Você tem 513 deputados. Então, você ter nas comissões, né, que são órgãos menores, o poder terminativo, né, o poder de apreciação conclusiva, quer dizer que, após votados nas comissões, se elas forem aprovadas e ninguém se manifestar contra os relatórios, o parecer dos relatores, essa lei está aprovada. No caso municipal, esse poder terminativo não existe. Elas são opinativas e consultivas, mas, de todo modo, elas desempenham um papel informacional, e mesmo informacional porque elas reúnem informações, elas chamam técnicos, elas escutam a sociedade civil, porque elas são temáticas, né? Então, se você vai apresentar uma lei sobre idoso, tem uma comissão que vai chamar os especialistas, que se debruça sobre os temas dos idosos. Então, vai agregar muito mais informação para esse projeto de lei. Eles vão na boa, eles já têm um conjunto de informações ao dispor deles. Então, todo projeto de lei tem que passar por alguma comissão. Cada projeto de lei, ela tem que ir para 3 comissões, além da Comissão de Constituição e Justiça, que é responsável por avaliar a legalidade, a regimentalidade e a constitucionalidade das leis. Então, ela já de cara pode dizer vai ou não. Se ela decretar que aquela lei é inconstitucional, irregimental ou ilegal, esse projeto de lei não avança mais. E a Comissão de Finanças, que avalia o impacto. Ela precisa se manifestar sobre o impacto de um projeto de lei sobre o orçamento. Às comissões cabe o papel de estruturar esse projeto de lei para que ele tenha todos os trâmites, todas as tecnicalidades necessárias para o seu trâmite, da melhor forma possível. Eu acho importante salientar sempre o papel das comissões no que diz respeito à sua abertura à sociedade civil. De você auxiliar o processo de iniciativa popular é fulcral. Outro papel importantíssimo das comissões no processo legislativo elas chamam audiências públicas. Você tem audiências públicas, você tem chamamento a especialistas, a membros da sociedade civil, então elas aumentam a transparência da Câmara. Como os partidos e os vereadores se dividem dentro das comissões? A ideia é que as bancadas dos partidos tenham representação proporcional nas comissões. O que isso significa? Partidos com mais assentos tenham mais cadeiras em comissões. Partidos com menos assentos, menos cadeiras nas comissões. E essa ideia de proporcionalidade, ela enfatiza o papel de um ator que é muito subjugado, um ator cheio de preconceito, que a gente acha que não serve para nada, que é o partido político. A ideia de proporcionalidade, de você distribuir os cargos e o poder dentro do parlamento, ela está associada à proporcionalidade, ao tamanho dos partidos.
partidos, não da votação particular de cada parlamentar. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que estuda os deputados mais votados da Câmara dos Deputados, e eles não necessariamente são os que ocupam os principais cargos dentro da estrutura do parlamento. É só você ver, o Arthur Lira não é um grande fenômeno de popularidade. Nem o Rodrigo Maia, que é aqui do Rio de Janeiro, ele nunca foi um fenômeno de votação. Então, você observa, embora a gente ache que o personalismo é uma dimensão muito importante da política brasileira e que os partidos não importam, os partidos importam sim. Tanto que os cargos, dentre eles os cargos em comissão, são distribuídos de acordo com o papel das bancadas dos partidos dentro da Câmara de Vereadores, no caso da Câmara do Rio, dentro do Congresso Nacional, no caso da dimensão nacional. Então, a escolha dos membros das comissões, ela se dá de modo proporcional à importância, ao papel, ao número de legisladores daquele partido. Uma coisa que eu acho importante a gente pontuar é que nem sempre essa proporcionalidade dá certo. Em um caso emblemático é o caso do PSOL do Rio de Janeiro, que foi um dos partidos que mais cresceu na última eleição, e ele não está nas comissões mais importantes. Por quê? Porque não houve acordo entre as lideranças na indicação dele, dos seus membros para as comissões. E na hora de ir a plenário, ele não teve o nome dos seus membros votados para integrar as comissões. Como é que se compõem as comissões, então, em questão da estrutura? As comissões são formadas pelo relator, que é a figura mais importante, que é a que vai fazer o parecer final da comissão sobre determinado projeto legislativo. Também são compostas do presidente e do vice-presidente. A função do presidente ela é importante em termos organizacionais. Decidir a ordem de fala, limitar os tempos das falas, a regimentar os horários, né, que vão ser realizados os encontros da comissão. O vice-presidente substitui o presidente na sua ausência e os suplentes substituem os seus respectivos representantes no momento em que eles não puderem participar das comissões. Sobre como elas se compõem, elas são indicações dos líderes dos partidos. Lembra que eu falei da importância dos líderes de partido? Mas quando não é possível, né, você ter uma indicação consensual dos líderes da Câmara, isso vai para a votação em plenário. E aí são escolhidos 3 vereadores para cada comissão, e cada vereador deve participar de pelo menos 3, né, no máximo 3 comissões. É a ideia de que sempre o legislador, o vereador, esteja em uma comissão. Isso é bem importante para que as pessoas entendam que os partidos eles desempenham 2 funções, que é a função que vai da sociedade civil para o Estado, aquela função de canalizar e representar os interesses, as identidades, as vontades do povo no plano do Estado. Mas a segunda função dos partidos, que é a função de organizar as elites políticas dentro do Estado, essa função nunca esteve em xeque no Brasil. Os partidos políticos funcionam nesse sentido e eles são capazes de garantir um funcionamento organizado do legislativo. Tanto que há um nível alto de disciplina partidária no Brasil. Os partidos votam de acordo com as recomendações dos seus líderes. Por quê? Porque são os líderes que indicam eles para os cargos, nas comissões, por exemplo. Então, eles não vão desrespeitar a recomendação dos líderes se são esses líderes que controlam os acessos aos cargos e, portanto, ao poder. Então, é interessante a gente ver como a análise do papel das comissões, ela reflete, ela nos explica muito sobre a política no Brasil. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho e Se Liga na Câmara volta já já. Fica aí. E o Se Liga na Câmara tá de volta e agora eu quero fazer um convite para você. Vai lá nas nossas redes sociais, @CâmaraRio, e comenta dizendo o que você quer ver aqui no programa, o que você ainda tem dúvida sobre o Legislativo Carioca, o que você quer conhecer aqui na Câmara. Eu mesma olho, vai lá, vou ficar te esperando. E agora a gente volta com um bate-papo sobre as comissões.
E já que estamos falando das comissões, que tal conhecer um lugar dedicado a elas aqui no Palácio? Essa é a sala 16B, mais conhecida como Sala das Reuniões das Comissões ou Sala Ari Barroso. E quem vai mostrar um pouquinho como que funciona tudo aqui pra gente é a Aline Porto. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bom? Você pode explicar pra gente como que funciona aqui? Claro, esse aqui é um espaço dedicado às audiências públicas, audiências mais formais, às audiências públicas, audiências oitivas, para dar um suporte e uma infraestrutura tecnológica melhor para as comissões, né? Já que nós temos cerca de 26 comissões permanentes, um conselho de ética, 15 comissões especiais, que são consideradas comissões temporárias, e 25 frentes. Então, a gente está, ainda mais nessa época de pandemia, a gente está oferecendo uma opção, uma infraestrutura que permita audiências híbridas, né? Onde a gente tem todo o suporte do som, aqui ficaria a equipe do taquigrafia, de Zoom, né? Com a projeção ali da sala do Zoom, todo confere uma opção a mais para as diversas comissões, para elas terem um papel fundamental de interlocução, né? Um mini colegiado temático, que tem muita interlocução com a sociedade civil organizada. Então é muito interessante acompanhar as audiências, porque eles debatem vários assuntos com especialistas, ou, se for o caso de uma CPI, graças a Deus não tem nenhuma, elas vão ser utilizadas para oitivas, para ouvir testemunhas, e assim, né? Obrigada, Aline, pela sua explicação. E agora a gente continua assistindo o bate-papo sobre as comissões. As comissões temporárias, elas surgem quando há uma temática que não está abarcada nas cerca de 26, se eu não me engano. A gente tem 26 comissões permanentes, mas as mais importantes são as de Justiça e Redação. No município do Rio de Janeiro não chama CCJ não, né? Chama de Justiça e Redação, mas é a mesma função. É ver se a lei é constitucional, regimental e legal. Tem a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que é essa comissão que vai ver o impacto do projeto de lei no orçamento. Temos uma Comissão de Assuntos Urbanos, uma Comissão de Educação, uma Comissão de Turismo. Engraçado, porque antes a comissão era de Educação e Cultura. Agora a gente tem uma para Educação e uma para Cultura. Então você já sabe que quando a sua peça de teatro for precisar do apoio da Câmara Municipal, você tem uma comissão de cultura especificamente para ela. E eu tenho uma comissão, quando eu precisar do apoio da Câmara para alguma coisa relacionada à universidade, eu tenho a comissão de educação. Temos a comissão de turismo, a comissão de higiene, saúde pública e bem-estar social, a comissão de abastecimento, indústria, comércio e agricultura. Essa é chave, ela é muito importante para a questão, no momento assim, momento pandêmico ou no novo normal, ela que está vendo esses projetos, o de Recupera Rio, né? Avaliando projetos para recuperar a economia do Rio de Janeiro nesse contexto pós-pandêmico ou novo normal. Temos a Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, dos Direitos Humanos, de Transportes e Trânsito, Comissão de Meio Ambiente, de Esportes e Lazer, dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, do Idoso, do Direito das Pessoas com Deficiência, dos Animais, de Prevenção às Drogas, de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Temos a Comissão de Defesa da Mulher, importantíssima, Comissão de Trabalho e Emprego, de Obras Públicas e Infraestrutura, de Defesa Civil, de Cultura, Assistência Social e Segurança Pública. Aí você pode dizer assim, mas um projeto de lei muitas vezes abarca diferentes desses temas. Vou falar sim, por isso que eles têm que ir para 3 comissões antes de irem para a votação de plenária. E aí cada comissão vai emitir o seu relatório, né, o parecerista, o relator vai emitir o seu parecer do assunto específico dessa comissão. Aí você perguntou sobre as temporárias. Elas se dão quando uma temática não está abarcada nesses 26 temas. Eu imaginei que fosse isso mesmo. Mas interessante você ter falado isso, porque várias dessas, assim, bem específicas, eu não sabia da existência e eu achava que elas estavam dentro da Comissão de Direitos Humanos, por exemplo. Eu achava que, por exemplo, a comissão focada nos idosos, eu achava que não existia uma específica, eu achava que isso tudo estava dentro da Comissão dos Direitos Humanos.
E aí você explicando isso, dá para entender como são 3 comissões, né, que ficam abarcadas a cada caso, né? Então, agora tô tendo essa noção. Aí você pode falar assim, mas por que não está dentro dos direitos humanos? Aí eu te digo, o objetivo da comissão o objetivo principal é agregar informações. Então, quanto mais específico, melhor, porque você vai conseguir agregar mais informações. Existem alguns tipos de comissões temporárias. A mais fácil da gente entender são as comissões de representação, que têm a finalidade de representar a Câmara em atos externos. Por exemplo, se ela for falar, se você precisar de um representante da Câmara, no caso lá do Congresso Nacional, aí você forma uma comissão. Eu vou falar sobre as comissões de representação que estão ativas, são 4. Comissão de representação com a finalidade de acompanhamento das atividades de combate da Covid-19, com a finalidade de organização da legislação provida pela Câmara, intensificar as ações de enfrentamento ao coronavírus na cidade do Rio de Janeiro e contribuir para a condução dos programas e políticas sociais desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal. Então, representa face ao Executivo. Aí a gente tem uma outra, comissão de representação com a finalidade de acompanhar e promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara Municipal para desenvolvimento econômico e tributário, visando a recuperação e o equilíbrio das finanças do município. Terceira, comissão de representação com a finalidade de acompanhamento das ações de retorno às aulas presenciais. Essa é muito importante. E reestruturação do calendário de reposição das aulas perdidas no ano de 2020. A última, comissão de representação com a finalidade de estudo e avaliação do plano diretor, né, de 2021. Então, a gente tem essas comissões de representação. A gente tem comissões especiais também, né, que destinam-se à apreciação de matérias de interesse do município que não estão devidamente representadas nas comissões permanentes. Vou dar exemplo de algumas delas, temos bastante. Exemplo para você entender por que uma comissão especial ela é bem específica. Nós temos uma comissão especial com a finalidade de acompanhar o processo de desapropriação do imóvel da antiga Universidade Gama Filho. Olha o quanto... Aí você falou assim, mas Maíra, isso precisa... Cara, pensa, é muito interessante você ter parlamentares dedicados a levantar informações específicas sobre um tema, para que quando esse projeto de lei for votado, você tenha pareceres de especialistas e que esses vereadores que vão apreciar esses pareceres também já vão ter recolhido informações importantes a respeito. Outra que a gente tem é sobre serviços públicos que impactam a vida das mulheres na cidade. Então, para além da Comissão de Mulheres, essa aqui fala só do lugar da mulher nos serviços públicos. E aí ela tem uma função de monitoramento. Nós temos uma comissão, essa é super importante, especial, para acompanhar, estudar e formular políticas públicas para os trabalhadores dos aplicativos de entrega. Isso, a meu ver, é um tema gargalo importantíssimo. É um segmento da população crescente e muito vulnerável. Então, eu fico feliz de saber que a Câmara ela constitui uma comissão para pensar políticas públicas para essas pessoas. A gente tem também uma para acompanhar a situação da população de rua na conjuntura atual. A gente tem para o comércio ambulante, para falar sobre os ambulantes. Enfim, nós temos várias comissões especiais que, como a gente pode ver, elas têm uma temática bem específica e, com isso, elas conseguem aumentar o seu papel informacional. E o último tipo de comissão especial são as comissões de inquérito. No momento, nós não temos nenhuma em vigência, mas já tivemos na época da gestão do prefeito Crivella. E eu que sou cidadão, as comissões também podem me ouvir? As comissões, elas têm a possibilidade de realizar audiências públicas. E, de todo modo, todo representante de categoria tem direito de se manifestar
quando a sua categoria é alvo de uma comissão permanente ou especial. Então, as comissões, sim, funcionam como um espaço de abertura para a sociedade civil aumentar sua participação na Câmara. Mas é claro que esse papel, né, não é só das comissões. Tem uma série de mecanismos pelos quais podem ser convocadas audiências públicas dentro do processo legislativo. Então, assim, a cidadania ela tem a obrigação e o direito de participar. O cidadão civil ele pode procurar representantes de comissões para marcar alguma audiência? Certamente, ele pode, e no caso dos representantes de categorias profissionais, né, os membros de uma categoria profissional, eles têm o direito de serem ouvidos. Então, assim, eles podem exigir essa participação. Interessante. Muito bacana, eu acho que a gente usa pouco, né, os espaços de participação. E o Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui. E semana que vem eu volto mostrando um pouco mais da Câmara do Rio e do Legislativo Carioca. Tchau, tchau.